Quem está na ponta da linha e vai dar início hoje às nossas entrevistas é a socióloga, youtuber, autora do livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira, a Sabrina Fernandes. Sabrina, bom dia. Bom dia, Paulo. Como você vai? Muito obrigado por você nos atender. Eu acho que você já teve a oportunidade de conversar conosco aqui no programa Faixa Livre e teve uma repercussão muito boa. Assim como a sua atuação aí como youtuber é muito interessante, principalmente você procurando divulgar ideias que são da nossa esquerda. E isso muito nos interessa, porque sem um instrumental teórico, acho que é muito difícil a gente enfrentar a crise brasileira. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como é que você está vendo aí essa perspectiva do segundo ano do governo Bolsonaro? Olha, a situação, quando a gente olha para 2019 e vê como a gente teve tanta dificuldade de mobilizar, eu não consigo enxergar um panorama muito melhor para 2020, não. Acredito que a gente ainda tem muito trabalho para fazer em relação a estar trazendo as pessoas para aquela ideia que se agora elas conseguem se reconhecer mais frustradas com o governo Bolsonaro, não basta ficar só naquela frustração passiva. A gente está numa situação um pouco diferente naquele sentido de que quando o Bolsonaro foi eleito, aquela quantidade de pessoas, a base eleitoral, que é da classe trabalhadora, mas que votou no Bolsonaro, falavam, não, deixa o cara trabalhar, dá um desconto para ele, as coisas vão melhorar. E isso se comprovou um processo de bastante decepção para muita gente. Como a gente vai fazer essa decepção se transformar em mobilização que possa realmente pressionar esse governo, ou até mesmo, num ponto de vista mais ambicioso, derrubar esse governo, isso já é uma outra história. Agora, falando em decepção, parece que existe uma decepção hoje generalizada no Brasil em relação à experiência da esquerda no governo federal. E a gente sabe que hoje, possivelmente, se houver alguma oposição mais consistente ao governo Bolsonaro, ela terá de surgir justamente pela esquerda, porque a direita e o centro, ainda que possam ter críticas pontuais ao governo Bolsonaro, especialmente aí em torno da agenda de reformas econômicas, tem uma concordância com os rumos do governo, aparentemente. O problema é esse. Existe hoje uma credibilidade para a esquerda estar à frente de uma oposição ao Bolsonaro? Há uma crise de confiança da população na esquerda. Há processos, alguns são entendidos como processos de traição, por exemplo, coisas que foram prometidas e não foram cumpridas. A gente pode falar até da questão de pautas que sempre foram muito próximas da esquerda e foram tratadas com muito cuidado pelo PT no começo, como a questão da reforma agrária, mas que não foram tão adiante quanto necessário. Hoje a gente vê o quê? A gente vê uma base ruralista que, em vez de ter sido desmontada durante os governos que eu qualifico de esquerda moderada, eu estava ouvindo, como você estava falando também, dessa esquerda existente no governo, o que eu vejo é que, como não teve esse desmonte da bancada ruralista, hoje ela é um alicerce muito forte do governo Bolsonaro. Então, essas próprias contradições da esquerda no governo atrapalharam a nossa mobilização, atrapalharam, está consolidando uma alternativa real, progressista, uma alternativa de justiça social no Brasil. Nós tivemos, sim, avanços, mas não foi suficiente no sentido de que hoje, muitas dessas alianças que foram feitas, alianças táticas naquela época, elas são justamente as alianças que sustentam o governo Bolsonaro. Então, ter que prestar contas disso, ter que explicar isso é algo muito delicado, porque a gente precisa evitar, por exemplo, aquele sentimento antipetista, que é um sentimento que colabora com a direita, mas é necessário, sim, avaliar essas contradições e assumir os erros para que eles não sejam repetidos. Eu acredito que somente nesse processo de autocrítica, com bastante honestidade, com bastante diálogo, vai ser realmente possível estar recobrando essa confiança, porque você falou muito bem, a direita não vai fazer oposição. O que a direita faz oposição é a certos pontos do governo, e também porque outros partidos gostariam de estar eles mesmos governando. Mas eles têm uma afinidade com o projeto político geral, ainda mais desde que seja um projeto político que mantenha a esquerda fora das instituições. Agora, do seu ponto de vista de autocrítica, se depender, por exemplo, do PT ou do Lula, me parece isso está afastado. Como você acha que se pode construir essa autocrítica por parte da própria esquerda?
a gente tem um dilema muito interessante aí, né? É impossível a gente forçar a autocrítica do outro. É o outro que tem que ser o sujeito desse processo. E aí a gente tem que avaliar também algumas questões. O próprio Partido dos Trabalhadores é um partido diverso internamente, é um partido de tendências. Nós temos dois grandes partidos de tendência na esquerda, um muito maior que o outro, né? Um é o Partido dos Trabalhadores e o outro é o PSOL. Mas o que a gente pode relacionar enquanto a isso é que a parte da base do PT, que tem uma possibilidade sim, de estar pressionando ali, de estar fazendo disputas, desde a disputa mais formal, congressual, a disputa de estar fazendo um trabalho de base que vá contra essa linha. A gente já entendeu que em relação ao projeto lulista mesmo, não há autocrítica, o Lula não tem interesse em fazer isso. Quando ele saiu da prisão, ele falou que daria uma radicalizada à esquerda, muita gente ficou empolgada, mas a gente comprovou logo no primeiro discurso que este não era o caso. Então, não acredito que é possível cobrar autocrítica dessas grandes lideranças do PT, mas é possível estar trabalhando com as lideranças orgânicas de base e que elas vão ter todo o interesse em estar colaborando com o restante da esquerda. E aí entram os outros partidos, entra PSOL, PSTU, entra PCB, entra também PCdoB, PCO, entra agora o UT, que é um novo partido formalizado de esquerda, mas também todas as lideranças sindicais, movimentos sociais. Eu diria que os movimentos sociais são chave para isso, porque eles estão sofrendo diretamente o maior impacto nesse processo inteiro, até porque a perseguição do governo Bolsonaro está cada vez mais acirrada no campo, em relação a movimentos de base, movimentos populares, então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Agora, no tocante à agenda do governo Bolsonaro, ontem aquele Salim Matar, o secretário de desestatização do governo federal, ele anunciou a meta de arrecadar 150 bilhões de reais com a venda de 300 empresas estatais. Mais grave do que isso, ele quer a aprovação de uma forma rápida de se viabilizar essas empresas estatais. Se já não bastasse aquela polêmica decisão do Supremo que autorizou a venda de subsidiárias da Petrobras sem o devido processo licitatório, ou seja, a privatização no tocante à Petrobras já está em curso. Como enfrentar uma situação como essa, Sabrina? Eu achei muito bom você mencionar essa questão do Salim Matar, porque eu gostaria que o nome dele fosse um nome mais conhecido na nossa sociedade, para as pessoas compreenderem os inimigos que nós temos. Porque o Salim Matar está propondo não somente bater um recorde já de privatização do governo Bolsonaro, ou seja, aumentar a meta do ano passado para a meta desse ano, mas quando a gente olha para isso, olha para o tamanho do Brasil e para o potencial econômico do Brasil e dessas estatais, 150 bilhões de reais, efetivamente uma mixaria. Não vale nada. Então, você está entregando coisas que têm um potencial muito maior simplesmente para diminuir o tamanho do Estado, como eles colocam. Mas é muito impressionante como, por exemplo, quando se falam do Banco do Brasil ou da Caixa, eles já falam abertamente, não, a gente não tem o mínimo interesse em privatizar, porque o lucro é extremamente alto nesse sentido. Então, eles estão trabalhando, assim, vamos diminuir o Estado, mas não nos lugares em que a gente pode abocanhar uma grana com bastante frequência. Mas tem coisas interessantes nisso aí. A gente para olhar assim, o Brasil, o Estado, a União, eles têm, acionista indireto também em vários lugares, tem ações minoritárias em outros bancos também. Então, eles estão querendo realmente se livrar de tudo quando se a gente estivesse lidando com a questão da Eletrobras, por exemplo, porque a Eletrobras é o ponto-chave. Salim Matar não vai conseguir bater essa meta se ele não conseguir privatizar a Eletrobras. E aí onde entra a questão da mobilização, inclusive no quesito estadual, porque isso vai ter que passar pelo Congresso, e a gente sabe que muito deputado foi eleito dizendo que vai proteger a Eletrobras. Então entram os sindicatos locais, entram os movimentos locais para estar cobrando esses deputados para que isso não passe no Congresso. Porque o que a gente está vendo agora é que há uma tendência em estar se livrando de estatais que prestam serviços extremamente importantes. E a gente vê agora assim, a situação da Dataprev, a situação do Serpro, né? Da Dataprev, eles demitiram muita gente agora logo no começo do ano. E a expectativa é estar privatizando essas duas estatais, que inclusive são estatais lucrativas, né? O IDEC já até reclamou
já fez uma reclamação formal em relação a como esses dados do Serpro e da Dataprev estão sendo partilhados com outras empresas. É muito importante a gente ter noção disso, porque são dados do Brasil inteiro. Dados que vão desde a Previdência até a questão dos óbitos, até quantas pessoas têm registradas com CNH em um estado. Então, nós precisamos ter controle absoluto. Já está difícil, né? Já tem alguns deslizes aí que precisam ser avaliados com essas empresas sendo estatais. Imagina se elas são privatizadas. Todos os dados de todos os brasileiros, todos os dados extremamente relevantes, sendo entregues para empresas privadas gerirem. O que pode acontecer nesse sentido? Foi muito bom você tocar nesse ponto aí do Serpro e do Dataprev, porque talvez não haja nenhum tipo de objetivo mais pernicioso para inclusive a segurança dos dados de todos nós brasileiros, do que a intenção de se levar à frente a privatização desses dois órgãos que são estratégicos, né? É absolutamente irresponsável. Agora, esse ano de 2020, Sabrina, nós teremos também os tais pleitos municipais, as eleições municipais. Como é que você vê esse processo influenciando a capacidade de resistência contra o desmonte, na verdade, do país? As eleições municipais são extremamente estratégicas. Eu acredito que é um erro quando a gente foca muito na questão federal e quem é o presidente e não compreende, por exemplo, se a gente tem bons vereadores de esquerda, boas prefeituras de esquerda, isso ajuda, inclusive, a estar recobrando aquela confiança que a gente estava falando no começo. Porque na prefeitura, você está trabalhando muito mais perto da população, muito mais diretamente com a população, então isso é bastante valioso e eu gostaria, inclusive, que a esquerda prestasse um pouquinho mais de atenção às disputas que ocorrem no interior do país, nos municípios menores, porque ali há um grande potencial da gente estar tendo um debate direto com a população sobre a gestão dos recursos, está trazendo as pessoas mais para perto, porque a gente está lidando com ambientes um pouco menores, então um pouco menos complexos. Então há um potencial muito forte nisso aí, mas a gente ainda não está numa posição de reorganização da esquerda para que a esquerda consiga ter uma enorme avaliação positiva em relação aos municípios. Tem muito trabalho adiante aí. O bom sinal que nós temos em relação a duas coisas. Uma é a participação da juventude nesses pleitos. Então, tanto na vereança, quanto buscando prefeituras, quanto organizando campanhas, a gente tem a juventude de esquerda está muito empolgada, a gente já viu a galera indo para a rua, panfletando na época do segundo turno, ali nas eleições federais, então a gente pode ter uma expectativa positiva em relação a isso. A outra questão é que nós temos algumas novidades, né? No último turno, nas eleições federais, a gente viu o surgimento de um número maior de mandatos coletivos, principalmente de esquerda. Inclusive, o PSOL foi um partido pioneiro nisso, porque grande parte desses mandatos coletivos foram através do PSOL. A gente já teve alguns desses mandatos coletivos eleitos no Brasil hoje, a gente tem em Pernambuco, a gente tem em São Paulo, a gente tem outras experiências, e a gente pode ver vários desses surgindo agora para os cargos de vereadores. E além de ser uma novidade, é uma novidade que chama atenção para o fator que está tentando quebrar com o personalismo, que é um problema na nossa esquerda, e está trazendo as pessoas para estarem participando diretamente não somente das campanhas, mas dos mandatos. E eu acredito que os mandatos coletivos mais avançados nesse quesito são aqueles que estão propondo assembleias populares, outras instâncias de decisão, para que isso não fique focado simplesmente na figura institucional das pessoas que estão ali na vereança diretamente. São novidades muito importantes, não é? São formas de atuação diferenciadas que encarnam uma crítica ao modo tradicional de se fazer política, são mudanças de método. Mas eu acabo de receber uma participação aqui dos nossos ouvintes, do Gabriel, lá de Braz de Pina, que me dá a chance, inclusive, de abrir aqui uma conversa com você mais específica sobre o problema da esquerda. Porque o Gabriel diz o seguinte: o maior partido de esquerda, quando esteve no poder, sua ideologia não se diferenciou da situação, no caso, a direita. E aí ele pergunta: existe oposição no Brasil? Eu, na verdade, aproveito a pergunta do Gabriel para lhe desdobrá-la, né? Pedindo licença aqui ao Gabriel. Na verdade, existe uma esquerda real no Brasil ou a esquerda é muito mais hoje uma intenção? Porque a ideia de mudanças de método são essenciais, são importantes, mas sem uma mudança, na verdade,
da própria concepção estratégica dessa esquerda, ou uma estratégia que seja adequada ao Brasil, na prática, essa esquerda, se não tiver essa capacidade, ela não oferece uma alternativa para o país. Eu acho que, de alguma maneira, o PT mostrou isso no governo. O PT não apresentou as mudanças estruturais que, em geral, a esquerda defende. Existe uma esquerda realmente no país hoje? Paulo, esse é um ponto-chave, né? O Gabriel trouxe, você complementou muito bem em relação ao que ele estava falando, é que o que a gente precisa avaliar é o que existe um projeto político de esquerda hoje. Eu posso dizer que existem vários projetos políticos, só que, infelizmente, a maioria da esquerda, a esquerda hegemônica, possui um projeto extremamente recatado e recuado. Então, a gente está falando aqui de algumas questões de reformas aqui e ali, mas um reformismo fraco. O próprio André Singer fala sobre isso na sua discussão do lulismo, mas a gente está falando também de uma perspectiva que para ali na garantia de direitos sociais básicos. Lógico que quando a gente está falando de um governo Bolsonaro e de todos esses retrocessos, parece um grande avanço, né? A gente está falando dos direitos sociais básicos que garantem no mínimo de dignidade para a população. Mas eu gostaria que a gente tivesse uma esquerda que pensasse mais adiante ainda, olhasse para um horizonte que fosse um horizonte de utopia, porque utopia é uma coisa boa, desde que a gente tenha uma estratégia para alcançá-la, desde que a gente tenha método, que a gente pense a nossa tática junto a essa estratégia, então não de forma separada, e que a gente reconheça que, olha, essa correlação de forças está ruim, quais são os passos que a gente tem que tomar para melhorar essa correlação de forças. Então, isso passa justamente pela questão do trabalho de base. Eu até fiz um vídeo recentemente, trouxe vários camaradas de várias organizações para falar sobre isso lá no meu canal, no Tese 11, e uma questão que é muito importante nisso é não compreender, não reduzir base ao voto, a questão da eleição. As pessoas precisam se entender como sujeitos políticos, né, sujeitos políticos todos os dias. O que eu falo, o que eu ando na rua, o que eu discuto, o que eu cobro, o que eu posso fazer como agente, como eu me organizo, principalmente, é ser sujeito político. Então, nós precisamos ter, no Brasil, muito mais pessoas não somente filiadas, mas realmente militantes, que sejam engajadas nos seus sindicatos, associações de bairro, nos movimentos sociais, nas suas pautas diretas, em coletivos, nas uniões de estudantes. Isso precisa ser necessário para que a gente desloque a ideia de que a esquerda não está fazendo nada, como se a esquerda fosse somente aquelas grandes lideranças que nós sabemos o nome de cor e que estão em destaque em todo momento, que concorrem a grandes cargos. Nós somos a esquerda. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? E eu acredito que existem, sim, projetos que são projetos radicais, que conseguem romper com essa imposição de que não há alternativa melhor que isso, que ocorreu nos governos do PT. Eu acredito que é lastimável que a gente tenha que lidar não somente com a direita falando que os nossos projetos ousados não são possíveis, mas uma grande parte da esquerda também falando que não é possível, que a gente tem que lidar só com isso, esses são os limites e que não pode criticar, e a gente tem que aceitar sempre o menos pior. Então, nós temos que ser realmente mais ousados. Para fazer isso, a gente tem que estar engajando com esses projetos e trazendo mais pessoas, crescendo a esquerda, não ficando só disputando esse espaço em que já tem pessoas que se reconhecem como esquerda e já estão ali com as suas lealdades já alocadas para cada organização. A gente tem que estar trazendo muito, muito mais gente. E aí eu acredito que o papel da comunicação é essencial para isso. Em todos os espaços que a gente puder estar ocupando, trazendo análise, fazendo essa crítica direta, com essa sinceridade que eu sempre enfatizo, que é importante para recobrar a confiança e também para a gente ter mais efetividade. Então, não é simplesmente uma assim, vamos ser sinceros porque a gente vai conseguir tal coisa. É porque não é possível fazer política de esquerda sem essa transparência, sem essa abertura. Sabrina, agora eu quero que você fale um pouco sobre o seu canal lá no YouTube, o Tese 11. Eu sou um admirador da sua militância ali na internet. Eu queria que você falasse aqui para os nossos ouvintes como é que é a programação lá do Tese 11 e principalmente o que você pretende aí para esse ano de 2020 lá no canal.
Muito legal. Eu sempre gosto da oportunidade de falar do trabalho ali. O Tese 11 é um projeto de formação política no YouTube. Então, a gente vai ver que você pode ocupar o YouTube de várias formas. Você pode ter vários formatos de vídeos diferentes, então vídeos mais pílulas, com análises bem rapidinhas sobre uma coisa ou outra. Eu gosto de falar do meu trabalho como um trabalho de subsídio. Então, eu quero trazer ferramentas para as pessoas desenvolverem suas próprias análises. E isso dá um pouquinho mais de trabalho realmente, é mais longo o processo, mas eu fico muito feliz de ver resultados, assim, de comentários que eu recebo quando eu encontro com pessoas em eventos, até cartas mesmo que eu recebo, que as pessoas falam assim, nossa, eu era liberal e agora eu estou me reconhecendo como de esquerda. E você acha que a situação está errada por conta de tal coisa? E aí eu vejo, olha que bom, a própria pessoa está exercitando esse poder de análise, porque isso é quase que um método freiriano, né? Em vez de a gente estar falando para as pessoas o que elas têm que pensar, a gente dá as ferramentas para que as pessoas façam as suas próprias análises e tirem suas próprias conclusões, e assim vai ser muito mais difícil a gente ter grandes figuras manipulando as pessoas. Então, realmente um processo de politização. No ano passado, eu foquei bastante em estar trazendo ainda alguns elementos de onde a esquerda está errando. Eu diria que assim, o meu primeiro vídeo do ano passado foi realmente assim, exemplos ruins que a esquerda tem dado, quando a esquerda fica caçoando de pessoas que votaram no Bolsonaro e se arrependeram. Porque isso não vai trabalhar com consciência de classe. Isso vai simplesmente alimentar um debote que cria, mais uma vez, uma resistência. Vai criando um afastamento. Então, assim, eu acredito que essas críticas são importantes. Critiquei esse discurso de nem esquerda nem direita, que a gente viu desde figuras de Sábio Amaral, até mesmo Dória mobilizando isso novamente agora. Mas eu acredito que este ano eu quero trazer alguns pontos muito específicos sobre algumas pautas. Então, está preparando as pessoas para lidarem com certas pautas, porque eu vejo que elas vão surgir também agora nesse ciclo eleitoral municipal. Então, eu quero que as pessoas sejam mais equipadas para estarem questionando coisas específicas. Então, a gente pode estar falando tanto de política ambiental, política de direito à cidade, tratando da própria pauta da privatização, e reconhecer realmente que um problema central que a gente tem é a desigualdade. Então, se a gente vai lidar com a desigualdade, a gente tem que lidar com propriedade privada. Tem um vídeo lá sobre isso, mas eu quero fazer muito mais nesse sentido. E eu estou bem feliz em ver que as pessoas também estão se organizando a partir desse trabalho, porque eu gosto sempre de enfatizar. Eu acho que qualquer um pode chegar ali no YouTube, criar um canal e falar ideias, até mesmo de esquerda, ideias super legais, só que se essas pessoas não estão organizadas, elas não estão dando exemplos, se elas não são militantes, elas não estão lidando com as questões reais e elas não vão conseguir realmente ser questionadas também, porque ser militante é a gente ter uma responsabilidade com os nossos companheiros diretamente. Então, não é simplesmente ter uma parte do YouTube que é marxista, que é de esquerda radical, mas é que também está organizada e não abre mão de estar fazendo uma luta que seja coletiva. Então, não basta se comunicar. É importante você entender o que é ser militante também. Sabrina Fernandes, muito obrigado por essa entrevista, parabéns por esse trabalho aí que você vem desenvolvendo e eu espero voltar a conversar com você ao longo do ano, vamos te procurar, hein? Com certeza, sempre um prazer para mim estar aqui no programa, já é a minha segunda participação e eu acompanho também em Faixa Livre, eu vou ouvindo, eu acompanho pelo site ali, então parabéns para vocês também pelo trabalho. Muito obrigado, Sabrina, um bom dia para você, um ótimo trabalho. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conversamos com a Sabrina Fernandes, socióloga, youtuber, responsável pelo canal no YouTube de Tese 11 e autora do livro Sintomas Mórbidos, a encruzilhada da esquerda brasileira. Agora nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltaremos em seguida. Cobertura, precisão, jornalismo com responsabilidade. Rede Bandeirantes de Rádio. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem paga
passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. Segunda-feira, das 9 às 10 horas da manhã. De terça a sexta-feira, das 8 às 10 horas. Sempre na Rádio Band AM 1360. Um debate atual e diário sobre política, economia e as grandes questões nacionais e internacionais que influenciam o nosso dia a dia. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o nosso programa Faixa Livre. E a Janete, lá de Nova Iguaçu, nos dá bom dia. Bom dia para você, Janete. E diz, excelente programa. Pergunto, onde está a esquerda? Dormindo em berço esplêndido? Ou, dormindo em berço nada esplêndido? Casa da Moeda, Casa Rui Barbosa e outras instituições sofrendo ataques e não há nenhuma mobilização. É uma vergonha. Olha, Janete, em relação à Casa Rui Barbosa, houve antes de ontem uma manifestação. É verdade que a idade média ali na frente da Casa de Rui Barbosa me decepcionou um pouco. Eu gostaria de ter visto mais jovens por lá. E com relação à Casa da Moeda, houve uma reação muito importante dos trabalhadores, do sindicato. Ontem a gente entrevistou aqui o presidente do sindicato. Existe resistência. O problema é que elas são muito localizadas. Talvez você tenha total razão quando aponta a necessidade de uma esquerda muito mais orgânica estar presente aí nas lutas, né? Isso que a gente precisa.